Peço que os irmãos acompanhem a leitura, por favor, de João 13, de 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Se Deus permitir, irmãos, em breve nós retomaremos os estudos do Evangelho de João. Nós paramos ao final do capítulo 11. E logo, com a graça de Deus, nós vamos retomar no capítulo 12. Esta noite, então, não será feito um estudo mais detalhado do que acabou de ser lido. Eu quero apenas fazer algumas ênfases com os irmãos. E começo por esta. A primeira ênfase, e que é a exortação aos irmãos que estão tendo seu mandato renovado, como aos que já estão em seus serviços, inclusive os diaconais, e a mim, a todos nós, cabe enfatizar inicialmente o que está registrado nos versos 4 e 5. E diz lá assim, que Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aqui, então, quero destacar com essa leitura isto que você lê na tela aí. Antes da palavra, a ação. O Senhor vai falar, o Senhor vai pregar, vai ensinar. Mas o ensino dele vai fundamentado não apenas com ilustrações, com exemplos de terceiros. O ensino de Cristo Jesus é fundado na vida de Jesus. Tudo em Cristo Jesus era didático. Tudo o que o Senhor fez foi para a glória do Pai, glória do Senhor e redenção, edificação dos seus eleitos para a vida. Ele fez assim. Desse modo, meus caros, é preciso reforçar para os dois irmãos que estão aqui à frente, para os irmãos presbíteros que estão ainda assentados no meio da Assembleia, para mim mesmo, e estendo para toda a igreja. Antes, não em lugar, não em substituição, antes da palavra, a ação. Agir, exemplificar com a vida. É assim que buscamos a Deus. Não está sendo dito aqui, queridos presbíteros, Mário e Marcelo, que vocês têm que ser exemplares por serem perfeitos. Não, irmãos, não entendam assim. Mas entendam que vocês têm que ser exemplares por buscarem a perfeição. Buscarem andar com Cristo. Isso já foi pregado aqui, eu apenas repito. Se fossem os perfeitos que exercessem trabalho na igreja, ninguém trabalharia na igreja. Começar por mim. Mas aqueles que foram redimidos e buscam, trabalham, se gastam,
se negam, se confrontam, recebem confrontação de outros e, por causa das Escrituras, no poder do Espírito, vão sendo transformados e vão sendo assim os exemplos visíveis de uma igreja que quer seguir a Cristo. O segundo aspecto que eu quero enfatizar é óbvio. Depois da ação, a palavra. Versículos 13 a 15. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Não sei se é perceptível para a igreja a imagem que está projetada aqui atrás. Eu pretendia que vocês conseguissem ver uma bacia com água, um par de pés dentro da bacia e um par de mãos lavando estes pés. Serviço. Quando nós nos levantamos no meio da igreja para o serviço, por vezes isso é transformado no coração de alguns num meio de autopromoção. Uma maneira de dizer, vejam como eu faço, vejam como sou bom, então na minha bondade e na minha grandeza me acompanhem. Ora, só um podia dizer isso, o Senhor Jesus. E ele diz, no 13, vocês me chamam de Mestre e Senhor e vocês fazem bem, porque eu sou o Mestre e o Senhor. Ora, se eu sou o Senhor e o Mestre e vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Lavar os pés era aquilo que se fazia com certa humilhação, entendem, irmãos? Porque as estradas não eram como as nossas. Mesmo as nossas são tão sujas, não é? Não é nos nossos dias que nós temos nos acostumado a deixar os sapatos fora de casa? E deixamos os sapatos. Naqueles dias, os sapatos, em geral, não eram fechados como os nossos. E as pessoas que andavam, não andavam em ruas, em calçadas tão adequadas e boas. Desculpe, eu não estou sendo irônico, não. Estou dizendo mesmo da diferença que havia com aquelas. As nossas são boas perto da que eles tinham ali. Eles andavam na terra, andavam em chão batido, em geral. E ao fazerem isso, chegavam nos seus destinos com os pés realmente sujos. E para entrar na casa, convinha que se limpasse, a casa estava limpa. Então alguém da casa, ou o anfitrião, humilhando-se diante da visita, mas em geral, alguém que trabalhava na casa, iria fazer esse serviço. Quem não tinha o anfitrião e não tinha o servo, faria em si mesmo. Não ia continuar com o pé sujo porque não tinha quem lavasse. Mas o nosso Senhor Jesus assume aqui a posição do servo. Eu, sendo o mestre e Senhor de Jesus, vos lavei os pés. E o fiz para dar o exemplo. E aí então venho dizer dele, o ensino dele, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Aqui estamos nós, irmãos presbíteros, e estamos aqui para servir. Não temam então, irmãos, igreja, não temam os presbíteros, não temam o seu conselho. Tenham o seu conselho como seus amigos, seus irmãos, gente a quem vocês podem buscar, com quem vocês podem conversar e se abrir. Gente que vai saber ser reservada com o seu problema. Gente que vai procurar nas Escrituras a solução para o seu problema. Mas sabe por que vai fazer isso? Porque o Senhor os levantou para servi-los. Eles estão aqui à frente, arrumados, bonitos, são autoridades, são dignos de respeito, mas eles estão a serviço. Nós, estamos a serviço. E nós o fazemos não porque nós somos gente boa,
realmente gente exemplar. Não, nós somos apenas servos menos do que infiéis, porque sequer o que nos foi ordenado fazemos. Mas se o Senhor mandou que nós lavássemos os pés uns aos outros, isto é, servíssemos, estamos aqui para servir. Eis aí os nossos irmãos, a serviço da igreja. E por fim, neste momento, é preciso saber e fazer. Versos 16 e 17, completando a leitura do texto. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Como é comum esta situação de pessoas que conhecem muito de algo e não sabem fazer aquilo. Imaginem uma senhora que tenha feito um curso pela internet de corte e costura. Assistiu o YouTube, viu todos os programas, sabe tudo o que acontece ali. Aí você dá para ela o tecido, a tesoura e a linha, e a primeira coisa que ela faz é furar o dedo. Porque não basta saber teoricamente, é preciso saber fazer. E o Senhor nosso Deus diz exatamente isso quando nos ensina. Se vocês sabem essas coisas, vocês serão bem-aventurados, felizes, satisfeitos. Se vocês fizerem, praticarem essas coisas. Este é o ensinamento para os oficiais da igreja. Nós não estamos aqui, não podemos estar aqui. Cobrem-nos disso, exortem-nos a respeito disso. Irmãos, saibam as Escrituras, pratiquem as Escrituras, dirijam-nos, igreja, diga isso para o seu conselho, dirijam-nos no caminho do Senhor Jesus segundo as Escrituras. Sejam vocês, irmãos, parte da igreja como são, parte também daqueles que requerem de todos e de cada um ao seu redor, a começar do conselho, fidelidade. O conselho está nessa posição. Está na posição de olhar para os irmãos e exortá-los. Irmão, onde é que você está? O que está acontecendo? O que você está fazendo? Que emprego é esse que você está tendo, irmão? Como é que está o seu relacionamento? Cadê sua esposa? Cadê seu esposo? O que está acontecendo? É nosso papel fazer isso? Sim. Mas há contrapartida, porque todos nós somos discípulos de Cristo. E nas nossas funções devemos nos amparar mutuamente neste seguir a Cristo. Todos nós, então, devemos buscar saber e fazer. Mas é evidente, a liderança tem um peso maior sobre as suas costas. E os nossos irmãos aqui, em nome de Jesus, saibam cada vez mais nas Escrituras o que é segui-lo, como segui-lo, e o façam. Portanto, exemplifiquem. Deem um exemplo e assim também outros vão segui-los ao longo do tempo.